Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimento ao Silene, da equipe do programa. Primeiro domingo do mês, primeiro domingo de outubro, outubro rosa, onde a gente tem que trabalhar em nós a ida, né, aos médicos, ao fazer sempre os exames, porque afinal de contas, a gente sabe que é para a nossa própria saúde, né? A nossa própria disposição para tudo na vida. Hoje nós temos um tema sério e nós vamos conversar a respeito dele. E tudo nos leva à nossa reforma íntima, tudo. Então a gente, de todo o coração, pede para vocês prestarem bastante atenção. A gente está subindo as escadas, porque chegando agora, são 30 degraus que a gente sobe, mas daqui a pouquinho está aqui. E que Deus abençoe a todos, prestem atenção, é muito interessante a nossa mensagem do Momento.com. O campo e a tempestade. Havia um homem simples que vivia num vilarejo e tirava seu sustento de um campo de trigo. Aquela plantação era mais que alimento. Era seu orgulho, sua segurança, a representação visível de seu esforço. Certa noite, porém, uma tempestade inesperada varreu a região. O vento soprou com violência. A chuva caiu sem piedade. Pela manhã, o campo jazia destruído. Desolado, o homem ajoelhou-se sobre a terra encharcada, olhando para os restos daquilo que um dia fora sua fonte de vida, e chorou amargamente. Olhou para o céu e clamou: "Por que, Senhor? Por que me tiraste tudo?" Um ancião do vilarejo, que lhe escutou os lamentos, se aproximou. Seus olhos traziam a serenidade dos que atravessaram muitas tempestades. Com voz mansa, disse-lhe: "Você perdeu o que era visível, mas o que fazia esse campo crescer vinha do invisível. O calor do sol, a brisa do vento, a água da chuva, o cuidado diário e, sobretudo, a esperança." O agricultor permaneceu em silêncio, ouvindo com o coração. "O campo, meu filho, pode renascer, mas talvez agora você o cultive com mais humildade, mais paciência, mais sabedoria e até de uma maneira mais eficiente. A dor pode ter arrancado suas ilusões, mas deixou raízes mais profundas." O tempo passou. Movido por um novo olhar sobre a vida, aquele homem replantou o seu campo. Porém, não era mais o mesmo. Buscou orientação, aprendeu novas formas de cuidar da terra, aceitou a ajuda de vizinhos e, com esforço renovado, fez daquele campo o mais fértil que já possuíra. Afinal, não foi o mesmo homem que replantou, foi um homem renascido. Quantas vezes em nossas vidas vemos o que construímos ser levado por ventos que não controlamos? Pode ser uma perda, uma decepção, um desemprego, uma doença ou uma despedida inesperada. Nessas horas, a dor parece devastar tudo. É então que nasce a verdadeira força, porque a dor destrói o que é passageiro, mas fortalece o que é duradouro. Há momentos em que os ventos da vida nos surpreendem e derrubam tudo o que julgávamos seguros e perenes.
é quando se nos faz necessário buscar entendimento profundo sobre o porquê e para que nos chega o sofrimento. Necessitamos aprender que nenhuma experiência é perdida. As perdas mais duras permanecem como lições que o tempo revela com sabedoria no campo da nossa existência. Cabe-nos entender que a dor não vem por crueldade divina. Ao contrário, ela nos constitui ferramenta de lapidação, lição que fortalece. Cada desafio é oportunidade de crescimento. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em semente de renovação. Cientes de que as tempestades não vêm para nos castigar ou maltratar, saberemos usá-las como caminhos para o próprio progresso. Haveremos de encontrar forças para o replantio, o refazimento, o retomar da jornada. Isso nos permitirá olhar para o campo devastado da vida e afirmar: eu não sou apenas o que perdi, eu sou o que posso plantar novamente. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Nós vamos convidar a nossa companheira de todos os primeiros domingos do mês, a nossa querida Jane. Quantos anos juntas, hein, Jane? Já uns 40, eu acho. Bom dia, gente. É verdade, né? Porque eu já tenho 43 anos de casa espírita, eu conheci você lá. Então, deve ser. E repararam bem a nossa lição? Tudo tem o seu momento, o seu ciclo na natureza, né? Eu brinco com o pessoal quando nós estamos estudando, eu falo assim, a gente paga as dívidas, todas essas contas, tudo, daí vem uma cacetada quando passa um tempo. Por quê? Porque é justamente nessa hora que as nossas orações têm muito mais, assim, força, porque quando a gente está precisando de Deus, a gente esquece do resto e procura Deus, né? A gente sabe disso. Ó. Tanto é que, ó, eu vou começar, falei para a Jane, vou começar pela dor, mas vou começar por uma historinha que eu achei no Contos e Apólogos. E justamente que eles estavam, o mentor fala que Jesus estava conversando com os apóstolos estavam falando, Senhor, a gente sabe que o Senhor, né, veio ensinar as leis divinas, tudo, e o senhor normalmente começa pelos esses estudos, mas o senhor não acha que se por um acaso o senhor curasse primeiro as dores, a pessoa teria mais raciocínio lógico para prestar atenção? Estou colocando minhas palavras, tá? Eles escrevem um pouquinho diferente assim, mas o sentido é o mesmo. E aí ele pega e fala assim, tá bom, vocês acham que é isso, né? Então hoje eu vou começar pelas curas. E isso Pedro e Felipe, perguntando para ele, achando que ele devia de fazer isso. Aí estava aquela multidão toda. Jesus então impôs as mãos, curava um. Aí Pedro falava, agora você senta ali. Ai, não posso, eu tenho um monte de coisa para fazer lá em casa. Aí, e a outra, a mesma coisa. Desculpe. Dando uma desculpa que não podia ficar. Quando chegou no final, no último, só estavam os apóstolos e Jesus. Vocês aprenderam a lição? E é verdade. Quando a gente não precisa de Deus, está tudo certo na vida, está tudo mais ou menos equilibrado, a gente faz as preces muito rapidamente, né? Conversa assim, superficialmente, não sai com aquela energia de ligação com o Pai, que quando a gente está doente. A dor é um elemento de ligação com Deus, é uma forma da gente evoluir, porque nós estamos aqui no mundo para evoluir espiritualmente. A gente está na convivência com as outras pessoas, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a perdoar, né? Pelo menos não é numa encarnação que vai virar anjinho,
mas vai melhorando pouco a pouco. A gente vê, quando chega na minha idade, eu penso o que eu fazia, o que eu pedia quando eu tinha 25, 30 anos, né? Eu era tão intransigente, nossa, eu falava assim para alguém, você pode fazer isso para mim, né, por favor? Aí a pessoa não fazia na hora, e aí eu ia lá e fazia, e ficava meio nervosa, né, porque o outro não me atendeu na hora. Então agora eu falo, meu Deus, para que tudo isso? Né? Estou com 80 anos, para que tudo isso? Eu tenho até raiva de mim quando eu fico pensando, eu com 25. Então, fala, meu Você me fez, desculpa te interromper, que você me fez recordar. Nós temos um grupo dos colegas da faculdade. E esses dias eles colocaram sobre o problema que o Milton Nascimento está enfrentando, de demência, né? Está grave, assim, a demência dele. Aí um dos meus colegas colocou assim... por que é que as pessoas se preocupam tanto em correr atrás do ter, quando o ser pode nos ser retirado de um momento para o outro? A pessoa perder a noção de si mesma, é uma provação muito grande, né? Então, quer dizer, as pessoas estão despertando em cima da dor, né? Desculpa te interromper, não, pode continuar, que me recordei no momento, né? Não tem ninguém que passa nessa vida que não tem alguma dor, né? E às vezes não é nenhuma, são várias dores. Então, mas eu estudando ontem o assunto, eu encontrei no livro Ação e Reação, esse livro é maravilhoso. É da série dos 15, de André Luiz, né? E na psicografia do Chico, o espírito é André Luiz. O instrutor Druso, quando ele estuda a questão da dor, ele fala assim: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo um campo propício do desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeras, capazes de produzir os mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem consideravelmente ampliarem essa imunidade pela oração, pela resistência mental, pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Olha como Deus é misericordioso. Você enfrenta, erra, passou desapercebido durante a encarnação no plano físico, vai para o plano espiritual, faz uma programação reencarnatória, você aceita passar por aquelas situações em que você errou, só que ela vem assim, né? Em forma de... lá dentro, tá latente. Depende do seu modo de agir na próxima vida, você pode... a sua imunidade, né, de acordo com os trabalhos que eles ali, né, trabalharem com o próximo, você ter uma mente equilibrada, você estar em oração, você cria um ambiente de fortaleza da imunidade que não eclode, não faz aparecer esses problemas todos que vieram latentes na nossa vida. Então você recebe aquela situação, mas ela não eclode. Por quê? Porque você mudou o seu comportamento mental. É isso que nós temos que fazer aqui. Nós não somos daqui. Então eu tenho que melhorar a minha bagagem espiritual. Qual que é a minha bagagem espiritual? É o conhecimento, tá? É as qualidades morais da pessoa. Então, a vida... sozinha, se você está lá no meio do mato, você não vai desenvolver essas capacidades. Mas se você estiver com uma família,
com amigos, você vai aprender e como conviver com os outros sem ofender os outros, da maneira que você gostaria que o outro fizesse com você. Nós ontem lá no Centro Espírita, na Alvorada Nova, nós abrimos o Evangelho e caiu aquela página do Santo Agostinho, do honrai pai e mãe, gratidão dos filhos, os laços de família. Mas ela é enorme, tem um mundo de páginas. Nós lemos aquele trechinho que fala que as provas mais penosas são aquelas que afetam o coração, que um espírito ele pode aguentar com serenidade as dores físicas, mas quando são dores que atingem o ser moralmente, essas são mais difíceis de serem suportadas. Mas que as grandes provas, ele diz assim, as grandes provas, entendei-me bem, são indício de um fim de sofrimento para o espírito que as aceita com resignação. Então, quer dizer, quando alguém está passando uma prova que você olha e fala, nossa, meu Deus, será que eu dava conta de passar por isso? É uma prova dificílima e a pessoa passa resignadamente, ela está galgando degraus de luz. Há um consenso hoje, uma reviravolta sobre o conceito da dor. Nós estávamos vendo uns vídeos de filosofia de uma professora que está tendo muitos vídeos gravados das aulas dela, de filosofia. Quando ela fala sobre a dor, parece uma espírita falando, é tudo filosofia, dizendo que a dor, ela amadurece o ser e o torna melhor quando ele sabe compreendê-la, que não existe nada por acaso. Aí, conversando ontem com o povo lá, nós comentamos, gente, Jesus foi o ser mais corajoso que pisou nesse planeta. Muitas vezes, espíritos infelizes que se comunicam em reunião mediúnica e não sabem ainda o que significa o amor, eles acham que Jesus foi um covarde, que ele não fez nada. Se defendeu. Eles não entendem. Gente, aí nós conversando com o pessoal ontem, nós falamos assim, foi o ser mais corajoso que pisou nesse planeta, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele avisava os apóstolos sobre os sofrimentos que lhe adviriam, que ele teria que enfrentar. E ele ficou e enfrentou, porque estava já, desde os antigos profetas, escrito sobre os sofrimentos que o Messias iria passar quando estivesse no planeta. Aí nós comentamos com o pessoal, todo mundo riu, mas concordou. Falou assim, gente, se fosse a gente hoje, 2000 anos depois de Jesus, que nós já melhoramos um pouquinho, que alguém chegasse e falasse assim para nós, olha, na semana que vem você vai ser preso, vão colocar em você uma coroa de espinhos que vai perfurar a sua pele, quebrar os ossos da sua região frontal, você vai sofrer laceração, quebrar os ossos com chicotadas com pontas de chumbo e vai ter as mãos e os pés perfurados por pregos gigantescos presos na cruz. Se fosse a gente hoje, o que vocês acham que a gente ia fazer, hein? A gente ia assumir que ninguém nunca ia nem ouvir dizer que a gente tinha existido em alguma época, ia desaparecer. Porque é o instinto de sobrevivência do ser humano. Mas Jesus, o sol da terra, ele permaneceu, sabia tudo e teve aquela serenidade de passar por um sofrimento que ele não necessitava, porque ele habitava e habita mundo feliz, mundo maravilhoso. Ele veio por amor, nos ensinar a amar nesse plano de provações, não é? Então, é a
força do amor. E aí nós temos conosco aquele livrinho que a gente sempre fala dele, que responde de quase tudo aqui, né? Da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E tem uma pergunta, ela foi organizada, a resposta, por José Maria de Souza. Ele pegava nos vários livros psicografados algum dizer da Joana de Ângeles, colocava a pergunta como se ela estivesse respondendo. E ele perguntou assim: ninguém gosta da dor, embora soframos a sua investida. Como entender a dor e o sofrimento? E do livrinho dela, Florações Evangélicas, ele pegou a resposta. A dor é a mensageira da esperança, que após a crucificação do justo, vem ensinando como se pode avançar com segurança. Recebamo-la pacientes, sejam quais forem as circunstâncias em que a defrontemos, nesta hora de significativas transformações para o nosso espírito em labor de sublimação. O sofrimento de qualquer natureza, quando aceito com resignação, e toda a aflição atual possui as suas nascentes nos atos pretéritos do espírito rebelde, propicia renovação interior com amplas possibilidades de progresso, fator preponderante de felicidade. A dor faculta o desgaste das imperfeições, propiciando o descobrimento dos valiosos recursos inexauríveis, aliás, do ser. Após a lapidação, fulgura a gema. Burilada a aresta, ajusta-se a engrenagem. Trabalhado o metal, converte-se em utilidade. Sublimado pelo sofrimento reparador, o espírito liberta-se. Então é como se nós estivéssemos analisando o nosso perispírito, que é o nosso envoltório, é o corpo fluídico, né? Aquele corpo espiritual que o apóstolo Paulo relata quando ele dizia que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, se a gente for imaginar, vamos imaginá-lo assim, um pouco transparente, e nele as lesões dos erros das nossas vidas passadas. Estamos lacerados, mas o sofrimento bem trabalhado, ele vai curando essas feridas, ele vai cicatrizando, e nós vamos nos tornando luz e aquelas lesões desaparecem. Já pensou que maravilha? Quando o nosso perispírito estiver irrepreensível, brilhando com a pureza, com a fulguração de um diamante, coisa linda, hein? É depois de nós nos purificarmos. Nós sabemos que não existe purificação maior do que o amor. Que o amor, ele é gerador de perfeição maior do que o sofrimento e a dor. Né? Porque tanto que o apóstolo Pedro nos disse o que Jesus lhe relatou, que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas na conjuntura planetária, em que nós estamos vendo tanta violência, tanta injúria, 2000 anos depois de Jesus, nossa, meu Deus, você olha as atitudes do ser humano, você fica triste, né? E nós temos que avaliar, cada um de nós, a nossa própria. Então, nós vemos que, nesse nosso mundo, a escolha do amor tem sido meio deixada de lado. Por isso, a dor cresce tanto, né? A dor é purificação, é cadinho libertador, que transforma aquele perispírito em luz. Nem sempre nós sabemos que foram
débitos de antes, né? Muitas vezes o espírito lá no mundo espiritual, sabendo o que ele necessita, ele pede uma determinada provação, querendo vencê-la e subir mais rápido como espírito nas virtudes. Jane, você que é mais ligada à data, se eu não sou. Sou uma porcaria com data. Eu também sou, hein? Não, Leon Denis. Leon Denis, eu sei que ele não conheceu pessoalmente o Kardec, né? Ele, quando Kardec desencarnou, ele ainda era adolescente, né? É. Não sei se ele conheceu ou não, eu não tenho... Não, eu soube Você que sabe? ele... Isso eu já li, que ele não conheceu pessoalmente Kardec. Só que ele era um espírito assim muito inteligente, né? Estudioso. Nossa, filósofo. Os livros dele são maravilhosos. Parece que você está vendo uma crônica, uma poesia numa crônica, né? E então tem um livrinho chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele estuda a dor, ele diz assim, ó, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Olha só. Isso daí, lá para 1800 e alguma coisa. Esse livro ele foi editado, se eu não me engano, foi no começo do século XX. Dá uma olhadinha aí na 1904, por aí. Aqui no comecinho tem. Peraí que eu acho rapidinho para você. Deixa eu ver. Foi em 1919 essa edição aqui. É edição, né? Não é o primeiro. O primeiro. É só a gente olhar o prefácio, que ele escreveu o prefácio aqui, tem a data, eu acho. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É rapidinho. Esse é o prefácio? 1908, 1900. quando ele fez o prefácio. Bom, então ele era bem... Onde você está? Aqui. Então, aí ele estuda as potências da alma, né? Que é o sentimento, o pensamento, várias, né? Todas as potências. E ele estuda a dor como um elemento de equilíbrio e educação. Olha só, e é verdade mesmo, né? Por quê? Porque se eu estou com uma doença, eu sou diabética, graças a Deus eu não sou, mas se eu fosse, eu teria que tomar remédio, teria que ter uma disciplina na alimentação. Então, ela é educadora, aquela dor, para aquela pessoa, né? Aqui ele diz assim, ó, o sofrimento não é muitas vezes mais do que repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Sendo uma partilha de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, uma condição de progresso. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Ninguém é anjinho aqui. Nós precisamos sofrer na carne para você mudar, né? Então é por isso que existem essas dores. É de todo mundo, não tem ninguém, a maioria, né? Lógico que só é sempre um Divaldo, um Chico, mas mesmo assim, esses grandes homens, eles tiveram sempre a dor no corpo físico de alguma sorte, né, Juninho? Exatamente. Nós temos aqui, ó, só complementando aquilo que você está vendo, Leon Denis, desse livro Joana Responde, ele pergunta assim, as criaturas, de um modo geral, temem a dor, qualquer que seja. A dor é uma punição? Porque tem gente que fala, Deus me castigou. Não, gente. A resposta dela, do livro No Limiar do Infinito, fala assim, a dor, em qualquer situação, jamais funciona como punição, porquanto sua finalidade não é punitiva, porém educativa, é o que o Leon Denis falou, educativa, corretora. Qualquer esforço impõe o contributo do sacrifício, da vontade disciplinada ou não, que se exterioriza em forma de sofrimento, mal-estar, desagrado, porque o aprendiz simplesmente se recusa a considerar de maneira diversa a contribuição que deve expender a benefício próprio. Quer dizer, se ele escolhesse o amor, ele não precisava estar passando
pela dor. E aqui tem uma outra que fala sobre as dores físicas e as morais. Eu ia falar sobre isso agora. Qual que é a medicação para uma e a outra? Você quer falar primeiro delas e depois eu faço aqui? Ele fala assim que a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Aí ele fala aqui embaixo, a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. E ele fala também que o prazer e a dor estão muito menos nas coisas externas do que nas coisas internas. As sensações é tudo do espiritual, né? É tudo do pensamento, do sentimento, do interior das coisas, né? Do nosso pensamento, tá? E fala também que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício, olha que coisa linda, os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Olha que beleza, torna o ser mais iluminado, com a carga mental mais intensa, né? Pois é, são necessários os infortúnios e as angústias para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. Tem um trecho que ele fala, né, que a pessoa que alcançou a velhice depois de passar sofrimento, ela tem um halo de respeitabilidade, ela irradia isso, né? Acho lindo. Então ele fala assim também, para terminar, a dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Olha só. As almas fracas, as almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. As almas fortes podem oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito o livre voo de suas aspirações até ao ponto de esquecer os sofrimentos físicos. É lindo, né? Você vê como a gente... É só você analisar a sua vida, analisar aquele momento que você está passando. E olha, gente, é a fé em Deus, tá? Para você suportar uma dor muito forte, você precisa de Deus no seu coração. Precisa orar muito, que a oração eleva, né? É verdade. Mas vai. Aí tem desse livro da Joana, né? Uma pergunta que foi respondida, está no Rumos Libertadores, o livro. Existem dores físicas e dores morais. Qual a medicação para uma e para outra? A resposta: os sofrimentos, genericamente, dilaceram o corpo. Alguns, todavia, esfacelam a alma na roda dentada das aflições. Aqueles que decorrem das enfermidades físicas e mentais produzem desespero, levando não raros que os têm sobre os ombros a estados de desesperação, se não se apoiam na resignação e na humildade. Todavia, os sofrimentos morais parecem transcorrer em clima de mais ásperas provações. Há dores físicas que se tornam difíceis tormentos morais. Sem dúvida, os legítimos sofrimentos morais, aqueles que se transformam em feridas abertas, em chaga viva, ulcerando a alma, terminam em agonias físicas de largo porte. Para as dores físicas, a ciência já conseguiu um sem número de recursos que colaboram para a recuperação da saúde e, ao mesmo tempo, produzem diminuição, quando não transitória, cessação dos padecimentos. Diante, porém, das dores morais, as denominadas ciências da alma podem, quando muito, propor esquemas paliativos que, de certo, não atuando no cerne do problema aflitivo,
não consegue modificar a paisagem de angústia e sombra que escarnece e estiola a vítima. Ai, que medicamentos se podem propor senão a terapia da prece, da fé abrasadora e da irrestrita confiança em Deus, que foi o que a Silene acabou de falar, né? Aquele mantra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente tinha que repetir isso umas 10 vezes por dia, né? Para poder suportar, né, as adversidades. Eu achei linha de luz, porque no fim de tudo isso que nós falamos, a gente tem que ter esperança. Esperança em dias melhores, porque tudo passa na nossa vida. A gente fala, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Daí passa um tempo, você superou aquela dificuldade do caminho, e aí você fala assim, nossa, como é que eu tive forças, né? Então, tudo isso valoriza muito mais na nossa vida as coisas espirituais. Eu me lembro, porque atualmente está fechado essa parte que eu, mais de 30 anos, eu acompanhei no Hospital do Câncer de Londrina. A gente levava toda segunda-feira o lanchinho da tarde para aqueles que vinham de cidades longe. Então, a casinha que é de esquina ali da pracinha, né, na rua onde passa o ônibus, onde tem o Max, assim, tem uma praça grande, e a casinha lá tinha uns 20 leitos. E as pessoas que vinham de outras cidades e precisavam ficar a semana toda, elas ficavam lá. Algumas delas, outras ficavam em outras casas por ali, que tem também das irmãs lá perto. E depois, com a pandemia, acabou esse atendimento. Mas eu fiquei muitos anos lá. Levava gente, porque eu gosto de dar trabalho para todo mundo, então eu levava gente comigo. Algumas ficaram, outras não. Mas uma que ficou, que é minha vizinha até hoje no apartamento, no prédio que eu moro, ela teve uma filha que sofreu um acidente indo para a praia, para as férias dela, com uns amigos. Ela sofreu um acidente, foi a única que teve, assim, que foi mais atingida, foi ela. Os outros não foram coisas leves, mas ela ficou internada. Uma semana depois, ela desencarnou. E foi muito interessante porque, certa vez lá, a gente sempre estudava um pouco o Evangelho, tudo, falando esse assunto da dor e tal. Aí eu virei para ela, né, e perguntei assim, Ondina, o que você acha desse sofrimento que você teve com a sua filha? Ela falou assim, para mim, a religião me ajudou, porque ela é muito católica, ela até hoje, que tem aquela fé em Deus, né? Ela falou, para mim foi uma ajuda, mas era já falando com as lágrimas caindo, né? Aí eu falei, bom, e ela? Eu não quero nem saber dela. Olha que coisa interessante, por quê? Porque ela não acredita na reencarnação. Então, se ela começar a analisar a filha dela, ela vai achar que a filha acabou, muito embora saiba que é algo, né? A alma sobrevive, mas não tem essa lucidez que a doutrina espírita passa para a gente, né? Então, eu achei muito interessante, porque veja só como a gente precisa analisar a nossa vida. Agora está passando aí que está com uma outra vez, porque quando eu assisti na primeira versão da Viagem, e agora estou escutando várias pessoas me contando que está adorando, pessoas que estão assistindo e não são espíritas, né, mas estão adorando. Já tem uns 40 anos, deve novela. Acho que tem mais, porque não foi aqui em Londrina que eu assisti em São Paulo, meus filhos eram pequenos, né? Então, agora está passando já, porque acho que em 2015 eles fizeram com outros artistas. Em 2015. Ela passou de novo e agora, 10 anos depois, estão repetindo. Então, o pessoal está, até lá na nossa reunião dos sábados, né, que a gente estuda a doutrina, até lá eles estavam comentando sobre... Eu já nem lembro mais os personagens, né?
E então elas estavam comentando sobre como é que fala? A parte do sofrimento lá, né? Umbral. Umbral. Ó, eu sei que no final das contas a gente tem que analisar e estudar, porque no fim, quando a gente tem esperança, porque tem até um ditado popular, a esperança é a última que morre. No fundo, a gente tem que analisar a nossa vida. Quantas coisas nós já passamos? Nascimento dos nossos filhos, do nosso casamento, né? Quantas coisas são decisões que nós tivemos na nossa vida, não é? Que nós ultrapassamos. Momentos que às vezes falam, será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que é assim ou não é? Né? Arranjar do emprego, ou sair do emprego para ir para outro, né? Você fica naquelas indecisões e no fim passou, você conseguiu. Então, são momentos que a gente deve analisar na nossa vida, que fomos ajudados. Então, a gente tem que ter esperança, porque nós não estamos sozinhos. A dor, no final das contas, vai nos auxiliar nesse ponto, né? Temos aqui em Paulo aos Romanos, no Vian de Luz, que ele estuda a esperança, ele fala assim, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Gente, quando a gente começa a ver, está tudo virado de cabeça para baixo, mas quem que é o Senhor da nossa vida? Não é o Cristo? O Espírita sabe que o Cristo é o governador do nosso planeta. Ele nunca nos abandonou. Nunca. Foi ele que idealizou mentalmente com os seus engenheiros siderais a nossa Terra, quantos milênios para chegar ao ponto da gente viver aqui. Então, se ele é o nosso porto seguro, por que eu vou só ser pessimista? Eu tenho que ser otimista, ele está conosco. Então, essa esperança é uma coisa que a gente tem que ter no coração. E quando Emmanuel estuda esse trecho da carta aos Romanos, ele diz assim, a esperança é luz do cristão. A gente tem que esperar em Jesus. Tem que esperar, ele colocou para nós tudo o que precisamos. É interessante porque eu acho que é no livro Os Mensageiros, em que tem um momento lá que André Luiz coloca, que eles estão no plano espiritual esperando uma visita do plano superior. E ele vem numa redoma, e eles mentalizam, todos os que estão ali, um jardim lindo, que até a primeira vez que eles mentalizaram não ficou muito bonito, aí então eles estudaram, eu vou fazer o caule, você vai fazer as folhas e o tronco, você vai fazer o gramado do chão, você vai fazer a florzinha aqui. Eles combinaram e fizeram um local maravilhoso. E veio esse instrutor com os pergaminhos, isso no plano espiritual, hein? Vê como a Terra está atrasada ainda. O plano espiritual é igual ao plano material. Aí veio esse instrutor e um deles fez uma pergunta. Ele pega um pergaminho e lê uma resposta de Jesus para aquela pergunta. Então, se a gente tiver alguma dúvida, peça para o seu anjo da guarda a resposta daquela dúvida e abra o Evangelho, a Bíblia, o que se você quiser, a resposta vai estar ali, porque você não vai estar sozinho. Por isso que a gente tem que acreditar, tem que crer, tem que realmente ter esperança. A esperança é a última que morre mesmo, né, Jane? Sim, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós costumamos, nós espíritas, quando estamos em qualquer dificuldade, fazer uma prece, abrir o Evangelho. Tem um amigo nosso que é médium, um grande médium de cura maravilhoso, que ele fala que ele carrega o Evangelho onde ele vai, porque às vezes ele tem que abrir mais de 10 vezes por dia, de tanta investida dos espíritos infelizes sobre ele. E nós estamos aqui, nós recomendamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre bem-aventurados os aflitos, fala sobre tudo,
as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, motivos de resignação, é tanta coisa. E tem uma aqui que nós vamos ler um trecho, que é uma das menorzinhas, para dar tempo, que é do Lacordaire. É linda, chama-se Bem e Mal Sofrer. E ele fala assim: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente. Isso naquela época, século XIX, que agora acho que eles dão graças a Deus. Não fica contente porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso, em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, 1863. Pois é, então sofrer todo mundo sofre, mas não pode sofrer falando Deus esqueceu, Deus não é justo, Deus não sei o quê. Não. Deus está me castigando, o que eu fiz para merecer isso? E vira um tormento. É verdade. E aí aqueles que chegam perto querem até fugir dessa pessoa que só sabe reclamar, né? É verdade, tá? Terminando daqui nós estamos já chegando ao final da nossa reunião. Tem um trechinho aqui da Esperança que diz o seguinte, no Vinha de Luz: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações,
todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Muita paz a todos, que Deus abençoe. Nós temos agora um estudo do Dr. Zé Antônio, que já está na Pátria Espiritual, mas é o fundador desse tipo de estudo na rádio, né? Nós começamos com ele logo no início, lá quando era da outra rádio, a primeira rádio que a gente esteve, e graças a Deus depois João Carlos abriu esse espaço para nós e nós estamos aqui até hoje. João Carlos, mais de 30 anos? Mais de 30 anos, é mesmo. Mas que Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa, pelo menos, né, melhorar um pouquinho a nossa visão daquilo que nos acontece na vida. Paz a todos e luz a todos. Um bom domingo. Bom domingo a todos. Vamos nos arvorar de muita fé, de muita esperança e de muita coragem, porque as tribulações, elas passam. Muita fé, muita coragem. Amigos, eu sempre tive vontade de, num desses nossos encontros, nas reflexões espíritas, de apresentar, analisar, refletir essa passagem da vida de Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, da Igreja Católica, o pobrezinho de Deus, que é uma passagem das mais interessantes, mais profundas, mais sensibilizantes que eu conheço, porque aqueles companheiros, aqueles frades menores que viveram junto com Francisco de Assis, eles foram anotando cada momento que eles vivenciaram. Então, naturalmente, quem conta essa história foi o Frei Leão, que estava sozinho com Francisco de Assis. Eles estavam vindo da região da Perugia e indo para o convento da Santa Maria dos Anjos, que chama, naquela região da Úmbria. Um inverno, um frio, muita neve, e eles vestidos paupérimamente, com aqueles sacos, né, que eles usavam em lugar de roupa, passando toda aquela friagem. E Frei Leão, mais lépido, mais animado, mais cheio de energia, ia à frente. E Francisco de Assis meditando sempre, olhando aquela natureza e sempre conversando com Deus, caminhando naquele seu passo módico, mais sereno. Ele estava refletindo. E naquelas reflexões, provavelmente, ele teve um insight do que Deus estava pedindo para eles, para a humanidade, para todos nós. Então, na hora, ele chama a atenção do Frei Leão, que vai à frente. E ele chamava Frei Leão, de irmão Cordeiro, de ovelhinha de Deus. Ele tinha um carinho pelo Frei Leão muito grande. Então, no começo, ele fala assim, de uma voz suave: Frei Leão, escreve aí. Como querendo dizer, anote isso que eu vou lhe dizer. E ele diz assim: sabe, Frei Leão, ainda que todos os frades menores, como já estava sendo conhecido aqueles religiosos que tinham se reunido em torno dele, os frades menores, né? Ainda que os frades menores dessem exemplo de santidade em toda a terra, nisso não estaria perfeita alegria. E continua caminhando, ele está refletindo e passando para Frei Leão guardar aquilo para que ele pudesse anotar. É como se ele fosse o escriturário, o escrivão lá na frente. Então ele diz assim, mas com uma voz já mais alta na caminhada: Frei Leão, já falando um pouco mais animado assim: Frei Leão, ainda que os frades menores curassem todos os cegos, todos os surdos, todos os mudos, todos os paralíticos, e ressuscitasse os mortos de 4 dias, fazendo referência a Lázaro, nisso não estaria perfeita alegria. Então ele está sentindo ali naquele encontro com Deus que alguma coisa dentro dele, alguma compreensão está se modificando. E eles continuam caminhando, que eles estão descendo, vindo da Perugia em direção ao convento da Santa Maria dos Anjos. Aí ele chega uma hora que ele quase grita para Frei Leão: Cordeirinho de Deus, ele está tendo ideias.
Então ele diz assim: Cordeirinho de Deus, ainda que os frades menores soubessem todas as línguas, todas as escrituras, profetizassem, prevessem o futuro, nisso não estaria perfeita alegria. E Frei Leão já vai diminuindo o passo, né? Porque ele fica, onde que paizinho, ele chamava o pai Francisco, né? Onde o paizinho quer chegar? Né? E aí ele, Francisco, parecia uma música que estava sendo feita em que vai aumentando o tom, o número de instrumentos. Cada vez que ele chamava Frei Leão, era com uma voz mais intensa, mais cheia de energia e de fé. Frei Leão, anote aí, Frei Leão. Ainda que os frades menores convertessem hoje todos os infiéis do mundo aos ensinamentos de Jesus, nisso não estaria perfeita alegria. Frei Leão vai ficando ansioso, né? E não chega uma hora, e eles caminharam milhas, em que Francisco de Assis está apresentando esse raciocínio. Frei Leão diz assim: Paizinho, diga logo, peço-te por Deus, aonde o senhor quer chegar, me digas, onde está a verdadeira alegria? Então, Francisco de Assis diz assim: sabe, Frei Leão, a perfeita alegria está. E se nós chegarmos agora no entardecer com esse frio, molhados da neve, com fome, batermos ao portão da entrada do convento e o irmão porteiro abrir e perguntar o que nós desejamos, e nós falamos: sou eu, Francisco, e Frei Leão, que estamos aqui, viemos para pedir pouso e comida. E ele, nervoso, disseram: vocês não são Francisco, que eu conheço o Francisco, não é Frei Leão, vocês são dois malfeitores que estão querendo nos roubar, vão embora daqui. E daí eles fecharem aquele portão, nervoso, e nós não desistimos, porque a fome é maior, o frio é maior, e a gente bate de novo. Ele abre aquele portão mais nervoso, grita conosco, xinga, fecha o portão mais agressivamente. E a gente não desiste, porque nós não temos forças para prosseguir. A gente tenta de novo, ele abre o portão e vem com um pedaço de pau na mão e começa a nos surrar, nos jogar na neve, machucando-nos. Entra, fecha o portão e se recolhe para não nos atender mais. E nós continuarmos com a alegria de amarmos a Deus em nosso coração, de não nos revoltarmos com o nosso próximo, e de sentirmos paciência dentro de nós. Nisso, Frei Leão, anota aí, é nisso que está a verdadeira alegria. Sabe, Frei Leão, todos os dons do Espírito Santo que nós recebemos, que curamos, que convertemos, que nos fazem profetizar, vem de Deus. Já disse o grande apóstolo: nada é nosso, veio tudo de Deus. Por que nós vamos glorificar de algo que não nos pertence? Mas a submissão à vontade de Deus, a resignação à vontade de Deus, a tolerância para com o nosso semelhante, isso vem de nós, é o que nós oferecemos a Deus, e nisso é que está a verdadeira alegria. Então, com esse raciocínio, Francisco de Assis apresenta ali essa ideia de que recebemos muitas bênçãos, transferimos para os nossos semelhantes em forma de caridade, mas só fomos instrumentos. A única coisa, segundo Francisco de Assis, que poderia fazer com que nos rejubilássemos, seria o que nós damos dentro do nosso coração, em forma de resignação, de perdão, de paciência, de tolerância. Então eu me recordei, e gosto muito uma mensagem que eu sempre vou comentar nas reflexões de Lázaro, uma mensagem que ele está registrado, o Espírito Lázaro registra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando ele está lá, o título é Obediência e Resignação, quando Lázaro diz assim, a última página, ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então aquilo que Francisco de Assis estava apresentando naquele momento é o entendimento, quer dizer, o consentimento da razão. Entendi. Então agora eu vou amar o meu próximo, mesmo que eles me agridam, porque eu entendi porque eu devo amar. Que a única coisa que eu posso oferecer a Deus é isso.
Tudo demais é Deus que me oferece. E a resignação é o não se magoar. Então nós vamos, no programa seguinte, apresentar um caso de Chico Xavier, chamado A Mágoa do Senhor, registrado numa das obras de seus biógrafos, muito bonito, que nos dá um exemplo muito interessante, que nos ajuda a ilustrar esta história. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.